É tão bom quando a gente está reunido, falando a mesma língua, todo mundo crendo naquilo que a gente crê, esse tanto de música, os brilhos, a luz. Mas e quando tudo acaba e nós vamos embora? Como que a gente faz a nossa caminhada espiritual sem desanimar? Esse vai ser um grande segredo, né? Como se manter no caminho? Quando Jesus fala, orai e vigiai. Como a gente consegue permanecer na vida de oração quando acaba a festa, quando isso aqui desmonta e cada um está dentro da sua rotina? Então, vou contar para vocês a experiência de um professor que foi dar um curso para 15 grandes empresários de multinacional e que ele precisava de ensinar para esses empresários como é que eles poderiam administrar melhor o tempo deles. Então, eram 5 aulas que ele tinha que dar e ele pegou a turma de 15, olhou para cada um deles, pôs uma mesa, pegou um pote de vidro que estava embaixo, colocou em cima da mesa, pegou várias bolas de pedra e foi colocando dentro do pote até não caber mais nenhuma pedra. Olhou para a plateia e falou assim, o pote está cheio? Aí o pessoal falou, está cheio. Ele falou, realmente está? Então ele pegou, debaixo da mesa dele, um vidro com cascalho. Jogou o cascalho, sacudiu o frasco, o cascalho se ajeitou em volta das pedras. Falou com o pessoal, está cheio o vidro? O pote? Aí eles perceberam que tinha alguma manha na história, falou, talvez não esteja cheio. Ele falou, não, talvez não esteja cheio. Ele pegou a areia e jogou, e a areia se ajeitou entre o cascalho e as pedras. E ele falou, e agora? Está cheio? Eles falaram, parece que ainda não. Então ele pegou a água, virou, encheu tudo. Perguntou para eles assim, qual que é a conclusão dessa experiência? Aí um dos empresários mais afoitos falou, que se a gente aproveitar a nossa agenda, mesmo que a agenda não tenha tempo, não tenha nenhum horário, se a gente ajeitar daqui e dali, a gente consegue pegar mais um cliente. Ele falou, não, a história não é essa. A história é, se na sua vida você não colocar primeiro as pedras angulares que te sustentam, a sua vida será somente cascalho e areia. Você vai viver somente de futilidade, de nada. A minha pergunta para vocês é, quais são as pedras angulares da sua vida? O que verdadeiramente é seu sustento? Senão a gente vive somente aquilo que eu falei ontem. Jesus não é para ser acolhido no sentimento, nem na gritaria. Jesus é para ser acolhido no coração, no silêncio. Quais são as pedras angulares da sua vida? Uma dessas pedras angulares para nos sustentar chama-se oração. A gente tem que ter uma coisa que se chama disciplina. A nossa caminhada espiritual não vai se fazer se eu não tiver disciplina. Porque tem dia que eu vou levantar movimentando, alegre, animado, e tem dia que eu falo, não sai da cama porque eu estou desanimado. O ânima é o Espírito de Deus em nós, o desanimado é sem o Espírito. Então como é que eu faço para ter uma constância? Aí que está a grande pegada nossa, porque a nossa fé, ela não pode ser uma fé de onda. Tem uma onda, nós vamos. Acaba uma novena, acabou tudo. Não, qual é a constância?
Então, primeiro que a gente tem que ter um querer. Segundo que eu tenho que pedir a Deus uma coisa que se chama disciplina. Me dê a constância, me dê a graça de perseverar. Me dê a graça da constância de todos os dias. É tão interessante a nossa relação com Deus, porque ela tem que ser diária. O passado está na misericórdia. O futuro está na providência. Para amar e servir a Jesus eu tenho hoje. Então hoje eu preciso dizer a Ele: Jesus, o Senhor é a minha vida, é a minha luz, a razão de eu estar de pé. Todos os dias eu tenho que repetir isso para Ele, porque nós só temos hoje. Então a oração, ela tem que ser uma das pedras da nossa vida, pedra angular, aquela coisa que te sustenta. Qual é o horário que você vai rezar todos os dias? Isso é uma coisa que você vai escolher com o Senhor. Qual é o horário que você vai estar disponível para ouvir a palavra de Deus? Que momento você vai ter para pegar a Sagrada Escritura e meditar a Sagrada Escritura? Deus é tão maravilhoso que Ele dá para nós 24 horas. Você pode escolher o tempo que você quiser. Mas pode pular algum dia? Não, não pode. Não pode. Não pode pular nenhum dia. A palavra de Deus, ela tem que ser exatamente o nosso sustento e alimento. Senão não damos conta. E é tão interessante que no livro de Amós, se não me engano é o capítulo 7, versículo 15, Amós era um vaqueiro e cuidava de uma árvore que se chama sicômoros. Lembra, você já leram o livro de Amós? Antigo Testamento? Muito bem, então alguém pergunta para ele alguma coisa e fala: mas eu não sou profeta, eu sou só um vaqueiro e cuido dos sicômoros. O sicômoro é uma árvore muito interessante, que ela produz frutos, e o fruto dela tem gosto de nada. Então antes dele cortar o fruto, ele tem que dar um entalhe no fruto, para que aquele suco passe pelo fruto e sem mudar a substância, ele transforme aquela fruta numa coisa absolutamente saborosa. Somos nós. À medida que eu leio a palavra de Deus, sem me mudar na substância, a palavra é igual um entalhe, ela vai me transformando. É o mesmo processo, vai me maturando, vai mudando o meu olhar, vai mudando a minha forma de ver. É a palavra de Deus que eu tenho que empapar dela. Aquilo que eu falei ontem com vocês do coração que tem que ser quebrado, coração contrito, para que a palavra de Deus entre, fique empapado o nosso coração e dê fruto. Então, a oração, ela é uma coisa constante da nossa vida. Todos os dias eu preciso parar. Todos os dias eu tenho que ler a palavra, ver o que Deus quer me falar, e aprender que a hora que eu vou rezar, é muito mais do que falar com Deus, mas é silenciar para que Ele fale o que Ele deseja para mim. Qual é a vossa santíssima vontade, Senhor? Me ajude a entender para cumprir. Então como é que eu vou dar conta de vencer tudo isso? Pela graça. Se eu não tiver a graça de Deus, eu não dou conta. Filomena, tem dia que eu levanto, tem dia que eu acordo, eu não quero sair da cama, principalmente na segunda-feira, né, que é o desânimo geral do mundo, né? Ninguém quer sair da cama na segunda-feira. Quando vocês estiverem com esse sentimento do desânimo, da preguiça de sair da cama, de ter que enfrentar o dia, o trabalho, rezem. Começa a rezar, na cama mesmo, vai rezando. E vai chamando o Espírito Santo de Deus. E vai chamando Jesus, vai rezando o texto, vai rezando, até você ter força de novo de estar de pé. Quanto mais entristecido vocês estiverem, mais vocês rezam. Não tem jeito. Nós temos que rezar mais. E Deus, então, nós temos que rezar. Qual outra pedra angular da nossa vida? Para sobreviver, além da oração, a adoração, muito bem, quem não adorar não vai permanecer. Precisamos de adorar ao Senhor e ter um dia reservado, pelo menos um dia na semana. Pelo menos um dia na semana. Nem que seja 5 minutos, vocês têm que estar de joelho diante dele e falar: obrigado por ter me criado.
Eis-me aqui, lindeza da minha vida, a seu dispor. Nem que seja 5 minutos, vocês precisam adorar Jesus. A gente precisa entender que Ele é o Senhor, que nós somos só criatura. Preciso adorar, é preciso ir lá. Ele fala, eu espero que você esteja feliz de vir me ver, porque eu fico feliz de saber que você virá. A gente não acredita que Ele está vivo, né, no sacrário? Ah, se acreditasse, a gente ia fazer fila para estar lá, para poder vê-lo. A gente não vai vê-lo, Ele que nos vê, Ele que nos transforma. Ele fala, o tempo mais bem gasto da sua vida é o tempo que você fica diante de mim. Não se preocupe com o que você tem que fazer, porque eu sou o Senhor do tempo. Eu faço o dia ter mais do que 24 horas, porque eu sou o Senhor. Ah, o dia que a gente entender isso. Ele é o Senhor, então eu posso ficar lá com Ele, porque o resto Ele vai fazer, Ele vai me ajudar. Ele multiplica o tempo que eu estiver com Ele, porque é precioso estar com Ele, reconhecer o senhorio dEle na minha vida, e ir lá prestar a minha homenagem, a minha gratidão e falar, eu vim aqui só para te dar um beijo, vim cá só para dizer que o Senhor é a minha força, a minha luz. É assim, senão a gente não dá conta do caminho, porque o caminho é pesado. Qual outra pedra angular da vida? Confissão. A confissão é o grande remédio que o mundo precisa. O mundo precisa da confissão. Nós precisamos de voltar ao confessionário. E confessionário não é orientação espiritual. Orientação espiritual vocês marcam outro horário. Vocês matam os padres. Confessar é chegar lá e falar o que você fez de errado. Pega os 10 mandamentos da lei de Deus. Você sabia que no catecismo da Igreja Católica tem um capítulo que é só explicando todos os mandamentos e o que é pecado em cada mandamento? Vocês já viram isso no catecismo? Já viram? A grande maioria não viu. Que no catecismo está explicando que um dos pecados, que é adorar a Deus acima de todas as coisas, ir na cartomante, búzios, tarô, é pecado ou não? É, porque é idolatria contra amar o Senhor nosso Deus. Então lá te orienta tudo. Então, se você vai confessar, vai lá e fala com o padre, eu fiz isso, na verdade você vai falar com Jesus, isso, ponto. Está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante do Senhor teu Deus. Não fala com ele, sabe por que eu pequei? Porque aquela pessoa naquela hora me fez sair do sério, eu pequei. Não importa, pecou. A gente fica tentando enrolar Deus. Ele viu. Tem jeito de enrolar. Ele viu. Fala, Jesus, eu fiz isso porque eu não presto ainda. Estou tentando melhorar. Mas fala. É preciso confessar pelo menos uma vez por... Não é por ano, não, pelo amor de Deus. É por mês que tem que confessar. Pelo menos uma vez por mês. Então a gente tem que andar com a nossa vida na linha. Eu tenho que ter vida de oração, eu tenho que ter adoração, eu tenho que ter confissão. É importante rezar o terço? Todos os? Primeiro que é um pedido de Nossa Senhora. Ela pediu, só tem um século isso. Rezem o terço todos os dias. E a família que rezar o terço, eu lançarei meu manto e protegerei as famílias de tantos problemas. Nós estamos vivendo tanto problema que a gente está seguindo um pedido básico da mãe, que é rezar o terço. Mas não é fácil manter tudo isso todos os dias, é fácil? Somente pela graça. A nossa vida é graça. E Deus Pai nos deu 3 grandes mistérios. 3 grandes mistérios. Que Ele tem que nos dar a graça de que esses 3 mistérios sejam fecundados dentro de cada um de nós. Temos que pôr isso dentro de nós, para que isso possa nos fortalecer, possa dar frutos e ser o centro da nossa vida. São 3 grandes mistérios que Deus deu. Alguém arrisca algum? O primeiro é a cruz. A gente precisa aprender a meditar os mistérios da paixão. A gente precisa aprender a olhar para a cruz e dizer, foi por amor a mim. Por amor a mim. Porque Ele me amou até o extremo. Ele morreu naquela cruz por mim.
Vocês têm que olhar na cruz e se sentir amado até esse extremo. Falar, foi por mim que ele morreu. Por mim. Para me dar o direito de me tirar do reino das trevas, do pecado e me levar para o céu. Ele me deu uma nova vida. E Ele não veio só me libertar do pecado, Ele veio reparar o que o pecado fez em mim e no mundo. Porque hoje em dia a astúcia do inimigo é tamanha que você cometer pecado virou virtude. Hoje quem faz as coisas erradas é louvado, quem faz o certo é errado. Cuidado, cuidado para não se confundir. As coisas de Deus são claras, muito claras. Cuidado. Então a confissão é algo necessário. E as pessoas vão falar com você assim, mas para que você vai confessar de novo? Você não pecou, ó. Ah, claro que não, só de respirar já pequei, ó. Então, como que o mundo vai tentando te enrolar para que você não chegue no tribunal da misericórdia, que é a nossa confissão? Então vamos pedindo a Jesus a graça, né? Eu preciso aprender a olhar para a cruz, eu preciso aprender a meditar o sofrimento de Jesus, eu preciso entender essa dor. Os grandes santos meditavam, os grandes santos faziam via sacra toda sexta-feira. Nós precisamos de rezar as chagas de Jesus, rezar o terço dessas chagas, porque foi pelas suas santas chagas que nós fomos curados, fomos salvos é pelas santas chagas de Jesus. Então nós não podemos perder a cruz. E todas as dificuldades que a gente tiver na vida, com a cruz, com os problemas, a cruz a gente aprende que a gente não carrega, que a gente não arrasta, mas a gente aprendeu com a Teresa de Ávila que a gente abraça e anda com ela, porque ela será o caminho da gente chegar no céu. Então não critiquem, não falem mal da cruz. Aprendam a amar a cruz. Aprendam. É muito mistério, mas aprenda a olhar para Ele, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Olha somente para a cruz, fica diante da cruz. Esse é um dos mistérios. Qual é o outro mistério que Deus deixou para nós? Qual? Não, o segundo mistério se chama Eucaristia. Eucaristia é o segundo mistério que Deus deixou. Vocês olham para aquela hóstiazinha branquinha que parece um pão, tem gosto de pão, não tem cheiro de nada, que os sentidos do corpo vão achar que é pão, parece nada, mas não consegue enganar a alma, e nós sabemos que lá está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de um Deus. Que mistério é esse de um Deus que nos cria, e Ele mesmo é o nosso alimento, é o nosso sustento. Isso é uma coisa extraordinária. A gente ser alimentado pelo próprio Deus, Ele ser a nossa força, o nosso sustento, a nossa coragem para continuar o caminho de cada dia. Não existe alguém que possa nos amar dessa forma, que Ele não foi embora. Se Ele tivesse ido embora, a gente não estaria dando conta de nada. Então nós temos que pedir a Jesus a graça, que isso é graça das graças das graças. Missa diária, Eucaristia diária. É preciso pedir ao Senhor, porque isso é graça das graças conseguir assistir missa todos os dias da sua vida. Todos os dias escuta a palavra de Deus, todos os dias reza com os salmos, todos os dias escuta o Evangelho, se alimenta e vai trabalhar. É impossível viver o dia sem antes se abastecer de Deus, é impossível, porque vai aparecer tanta coisa no dia, tanta coisa para te provar, tanta coisa para você testemunhar, tanta coisa para você fazer uma opção por Deus, e são tantos problemas para nos fazer desistir do caminho. Isso é o dia inteiro. Tem dia que eu falo com Jesus, hoje nós não matamos um leão, meu filho, foi a floresta inteira. Não é brincadeira, porque durante o dia inteiro você tem que chamar por Ele e falar, o que é que eu faço agora? Para que lado que eu vou? Qual que é a sua vontade agora? Me orienta, me dá luz, me mostra o que eu tenho que fazer agora. E é extraordinário, não tem algo que me emociona tanto quanto oração, quanto eu saber aquilo que eu falei ontem do anjo, que o anjo falou,
que o coração de Jesus e de Maria estão atentos às nossas súplicas, você imagina que coisa extraordinária. Você está no seu trabalho, está na sua casa, esteja onde for, precisa tomar uma decisão, fala com Ele, o que eu faço, Senhor, agora? E a luz chega. Isso é extraordinário. Isso é de morrer de emoção, de saber que eu posso conversar com Ele, que é mais rápido que ligar no celular. Eu falo, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Mas nós precisamos de, para isso, ter uma vida, porque nós temos que tirar o pecado da nossa vida, porque como é que dentro de nós vai existir luz e treva? Não vai. Como é que Deus vai coabitar com o pecado dentro de nós? Não vai. Quem que sai? Quem que sai? Deus vai embora. Ele não vai coabitar com o pecado. Não tem jeito da graça ficar. Então vamos pedir a Ele, Jesus, misericórdia, me ajuda. Todo dia ter esse propósito de viver dessa forma. Me ajuda a viver a Eucaristia diária. Porque quanto mais perto do Senhor eu estiver a cada dia, mais eu serei transformada. Mais o Senhor irá me curar. Mais sabor a minha vida terá. Quanta coisa Deus vai modificando em nós à medida que a gente chega perto dEle. É pipoca, é o milho para virar pipoca. Se eu não chegar perto dEle, eu vou continuar milho. Mas quanto mais perto do fogo, a emoção de receber Jesus todos os dias e poder falar no coração dEle, no ouvidinho dEle e falar, me socorre nisso. Fala, obrigado por cada coisa. Obrigado por esse dia que eu levantei. Obrigado porque eu estou de pé. Obrigado porque não tem nada doendo. Obrigado porque ninguém que eu amo está internado. Obrigado. Então eu estou por sua disposição. Abre meus olhos para ver, o ouvido para ouvir e um coração para vos obedecer. E vamos embora. Deixa Deus ser Deus. Só vamos, aonde você quer ir? Eu estou por sua conta. Porque se a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Guardem isso. E andar com Ele é realmente extraordinário. Peça a graça. Peça. Se Ele me concedeu a graça da missa diária, Ele vai te conceder, porque quem mais quer a intimidade com você? É você com Deus ou Deus com você? Ele quer, te deseja muito mais do que você ousa desejá-lo. Muito mais. A sua vida Ele deseja muito mais. Nas casas de Madre Teresa, todas as casas dela tinham uma única frase: tenho sede. Deus tem sede da sua vida. Deus tem sede da sua alma, do seu amor. Ele tem sede. E essa cena de Madre Teresa, independente do que estava na casa, é muito forte, que ela vivia um momento muito árido. E aí, ela, num dos galpões, cuidando de tanta aquela gente doente, ela escuta alguém gritando, tenho sede, me dá água, me dá água. Ela fala com uma pessoa, só um minuto, que ela estava cuidando de um, e pulou 2 para poder chegar nele. E era um homem grande, um negro. Ela segura a cabeça dele, e quando ela vai dar água para ele, ele transfigura o rosto e mostra para ela que era Jesus. Ela quase morre, né? Dá um sorriso para ela e morre. E era ele ali para ela, né? Você de morrer as experiências de Madre Teresa. Mas isso Jesus quer fazer com cada um de nós, com cada um. Peça a Ele, insista com Ele. Ele conhece os seus horários, Ele conhece a sua vida. Ele sabe que você é casada, tem menino, tem periquito, tem um monte de coisa para cuidar. Ele sabe. E é tão maravilhoso que o dia que vocês pedirem a Jesus o tempo para assistir uma missa diária, não pela televisão. Jesus não vai para fibra ótica, não. Precisa comungar. É corpo e sangue, tem que encostar em você. É preciso comungar. Deus, quando você abre um espaço para Ele, Deus não te tira nada, Ele te acrescenta. Você não vai perder tempo, você vai ganhar infinitamente mais. Então nós já prestamos atenção que tem alguns mistérios que a gente precisa apenas contemplar em silêncio. Nós já vimos 2: a cruz, a Eucaristia, que é para nos tirar a fala, um dos maiores mistérios que é feito em absoluto silêncio, e que vocês podem ler aí, está na literatura toda católica, os grandes milagres eucarísticos, se vocês tiverem dúvida. E tem um terceiro mistério que Deus nos entregou. Qual é? Qual o outro mistério que a gente pode contemplar só em silêncio? Porque as palavras faltam.
A cruz, as palavras, a gente fica sem palavra. A Eucaristia a gente só pode ficar em adoração, porque a gente não tem palavras para expressar tanto amor, tanta doçura, tanta ternura, e ao mesmo tempo um silêncio tão profundo. Falei com vocês ontem, quem faz barulho demais está vazio. E qual é o outro mistério que Deus Pai deixou para nós? Quem? Maria Santíssima. Ela é o terceiro mistério de Deus. Tem algo mais perfeito, mais doce? Não existe. Maria é exatamente a obra-prima da criação. O sonho de Deus é transformar todos nós assim. A obra-prima da criação. Ela é exatamente o jardim onde Deus quer passear todo dia, não é? Aquela doçura, aquela beleza. Por que Nossa Senhora é maravilhosa, é linda, sem um botox? Por que ela é maravilhosa? Por quê? Por que Nossa Senhora é maravilhosa? Porque ela não tem pecado. O que nos desfigura é o pecado. Quanto mais feio, mais pecado nós estamos cometendo, pode ficar esperto. Começa a viver na graça. Começa a viver na graça. E observa como é que Deus vai nos transfigurando. Observem isso. Observem como é que Deus nos transfigura. À medida que a gente está vivendo na graça. Mas a gente não consegue viver sem a presença de Deus. Então Maria é um mistério para a gente contemplar. E pedir a ela que nos dê o caminho. Porque ela já fez esse caminho. E o caminho dela não foi facilitado. Imagina a transformação toda que ela viveu. Porque ela não disse um sim a Deus. Quantos sims Maria disse a Deus? Desde a hora da anunciação até no Calvário. Ela teve que dizer sim a Ele. Não entendendo nada, não vendo nada. Na noite escura, nas coisas escuras. Pode imaginar o que foi a sexta-feira da paixão para ela? Quando ela não tinha ninguém, e o filho dela, que o Gabriel falou com ela, a vida dele é eterna, o reino dele não terá fim, ela pega ele morto no colo, chagado, todo machucado, ninguém com ela, isso não é brinquedo não, e manter a elegância, né, aquela elegância da fé, né, da confiança incondicional em Deus. Como é que a gente vai aprender a ter essa confiança incondicional quando a gente não está enxergando nada, que a noite está escura, os problemas estão maiores do que a gente? Como é que a gente vai dar conta se a gente não tiver aonde segurar? Então, nessa hora que está muito difícil, mantenha os olhos na cruz. Não tire os olhos de Deus, nosso Senhor. Porque Deus é o único que abre porta onde ela não existe, que põe caminho aonde não tem caminho. Você põe o pé e Deus põe o chão. Põe o pé que Deus põe o chão. É assim que a gente tem que caminhar. Não tire os olhos da cruz. Eu falo com ele quando eu não estou enxergando. Não importa não enxergar, o Senhor é a luz. Não importa não saber o caminho, o Senhor é o caminho. Isso que interessa, apenas me dê a mão. Porque tem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente precisa é de pedir a Ele que nos dê a mão. Se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. E assim eu posso caminhar. Então, como é que nós vamos dar conta de lutar contra o desânimo na nossa vida de fé? Na nossa caminhada espiritual? Se tivermos disciplina. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser colocada na nossa agenda até agora, antes de começar o ano novo. Mas no ano novo, todos os dias está lá marcado qual que é o seu momento de oração, o seu momento do seu terço, que uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é rezar o terço, outra coisa é a missa, outra coisa é marcar a confissão. Eu tenho que ter essa disciplina espiritual. Não tem jeito. Quanto mais vocês caminharem, mais vocês serão transformados, mais fortalecidos. Eu falava com vocês ontem, Isaías 30, versículo 15. É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Guardaram? É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Como é que você vai passar por isso? Porque eu estou com Deus.
Mas você não está vendo? Não estou vendo nada, mas Ele está vendo. E isso tem que bastar. Porque vocês têm que aprender a caminhar quando vocês não tiverem nenhum estímulo externo para fazer isso. Porque às vezes é fácil rezar quando alguém fala, vamos rezar comigo? E quando quem está perto de você, ninguém acredita. Mas você crê. Você sabe que isso é verdade. Então você precisa fazer a sua vida espiritual andar. Eu não tenho que depender do outro. O outro ajuda, olha que maravilha, aqui deve ter umas 10 mil pessoas, nós juntos rezando, professando a mesma fé. Isso é facílimo. Difícil é quando eu só você que reza no ambiente, que ninguém mais reza. Se você não tiver estruturado isso em você, você desanima, porque todo mundo fala, nó, que bobagem, você reza? É, tadinho, essa gente fraca que reza. Fala, por isso mesmo, sou bem fraquinha. Forte é ele. Eu não tenho a força não, ele é que tem. Né? Ele é que sabe de todas as coisas, sou eu que sei. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então a nossa caminhada espiritual, ela não é uma brincadeira. Nós temos que aprender a levar isso a sério, assim como você leva a sério tudo mais na sua vida, a criação dos seus filhos, o seu casamento, a sua vida profissional. Mas a nossa vida espiritual também tem que ser levada a sério. Também eu tenho que ter horário para todas as coisas. Porque isso é um exercício que a confiança, ela é um caminho, assim como a fé. Então, quando a vida é plana, igual está establado, é fácil. Mas a vida tem subidas, tem descidas, tem momentos que você acha que você não tem onde parar, de tanto que cai, vai rolando. Quem é que vai nos colocar no colo? Quem é que vai te dar colo? Quem é que vai te aconchegar? Quem é que vai te carregar nos momentos que você fala, não sou capaz? É Ele. Então, para exercitar essa confiança, é preciso um tempo, porque essas coisas não têm mágica. O nosso relacionamento com Jesus, ele só vai crescer à medida que eu tiver tempo de conviver com Ele. Não tem jeito de eu ser amigo íntimo de alguém que eu vejo uma vez por ano. Toda festa de São Miguel nós estamos aqui cantando. Depois eu volto ano que vem. Não tem jeito. Eu tenho que encontrar com Jesus todos os... Não pode pular sábado, dia santo, nem feriado. Nem domingo. Fala, hoje não preciso porque é feriado, dia santo. Não. Tenho que ter disciplina todos os dias. Sabe uma coisa que me ajuda profundamente? É pensar, pode ser a última oportunidade de rezar o terço. Pode ser a última Eucaristia que eu vou receber na vida. Pode ser a última missa que eu vou assistir. Então, por isso que eu só tenho hoje. E a igreja, ela é tão cuidadosa, ela é uma mãe, né, gente? Que tem tudo para nos acompanhar, do nascimento até o momento da morte. E no momento da morte nós podemos receber a última Eucaristia. Como é que ela se chama? Como é que chama a última Eucaristia? Chama viático. Viático é a última Eucaristia, porque é a viagem, né? Olha que espetacular. Eu vou me alimentar para a viagem. É a última Eucaristia que eu vou receber. Teresa de Ávila, quando foi receber a última Eucaristia, que ela estava muito doente, na hora que ela escutou os passos do sacerdote, disse que ela arrumou toda, conseguiu ficar de joelho. E na hora que o sacerdote chegou e levou a hóstia consagrada para ela para entregar, ela olhou para Jesus e disse, já estava na hora de nos encontrarmos. Pode imaginar, a gente chegar no final podendo dizer uma coisa dessa? Ter a graça de receber a última Eucaristia, até na hora de ir embora ele vai na companhia. Isso é espetacular. Como é que cuida da gente até o fim? Te unge, você recebe a unção do enfermo, para ter a força de ir embora. Receber a Eucaristia e ir com ele sem medo. Então, o processo nosso de transformação, ele é muito grande. E na verdade a nossa grande luta é contra o mal que existe dentro de nós mesmos. Por isso que é tão difícil. São Paulo fala, não é contra alguém de carne que você luta contra o mal, que primeiro está dentro de nós. Então lutar contra o desânimo, contra a apatia, contra a falta de desejo de Deus, contra a falta de sede de Deus, achando que a nossa vida está muito bem do ponto de vista espiritual, não está. Nós temos que caminhar muito, muito.
mas é um passo de cada vez. Você não sobe uma escada de baixo até lá em cima num salto. Eu tenho que ir de degrau por degrau, senão eu caio. Então é preciso que a gente aprenda isso. Primeiro é pedir a Deus a graça. E fala, me dê disciplina, me dê constância, me ajuda a fazer como o cipó da África, que é aquela haste que anda arrastando no chão. Mas ela precisa se encontrar com alguém porque ela quer ver a luz, então ela precisa se enroscar em alguma coisa para poder chegar na luz. E tem momentos na nossa vida que a gente se enrosca em Deus mesmo, para conseguir ver a luz. Então vamos deixar de ser cipó que arrasta. Vamos entender que somos filhos. E fala com Ele, me planta, Senhor, me planta. Ontem eu falava com vocês da orelha, que tem um feto, né? A formação de um feto, que é o que a gente escuta. O nosso pé, a gente não fala que tem planta do pé. A planta tem uma coisa para ela ficar viva que se chama raiz. Então eu preciso ter raízes profundas para poder dar conta de crescer. Eu cresço em direção a Deus, então eu me alimento, Deus vai me sustentando para que eu cresça até Ele. E Jesus fala para uma mística, para Gabriele, Gabriele, peça seu anjo da guarda para todo dia te levantar um pouquinho mais. Você fala com ele, tem que dar serviço para o anjo da guarda. Fala com ele, me ajuda a levantar todo dia um pouquinho mais para chegar perto de Jesus. Me ajuda. Todo dia eu quero subir um pouquinho mais. Mas não vamos caminhar sem raiz. E essa raiz profunda é isso, é a vida de oração. O que está escrito em João 15? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. E nada é nada. Então se eu não permanecer em Jesus, eu não vou conseguir dar fruto. Não vou dar fruto. Então eu tenho que permanecer nele, vamos pedir a Ele a graça da perseverança, da constância, da fé madura que não vai por onda, mas que sabe que está enraizada. Nós estamos numa rocha que se chama Jesus. Quando vierem os problemas, pode bater o que bater, segura nele, que a tempestade passa. A noite escura vai passar. O problema que eu estou vivendo vai passar. Aonde está a garantia de tudo isso que eu estou falando com vocês? Aonde está a garantia? Por que eu posso afirmar para vocês? Por causa de quê? Vocês não sabem? Vocês não sabem onde é que está a garantia de tudo isso que eu estou falando? Não, mas em que está essa garantia? Por que eu posso falar que Deus vai fazer isso? Não. Por que eu posso falar que Deus vai fazer tudo isso conosco? Por causa de quê? Por causa do amor que Ele tem por cada um de nós. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão caminhar nada na vida de vocês. Enquanto vocês não colocarem no coração de vocês aquela frase que eu falei, eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. Esse é o princípio da nossa vida espiritual. Comece por Ele. Você nunca pode duvidar do amor dEle. Jamais. Nunca duvide do amor, da bondade, da doçura de um Deus que te criou. E que você é importante absolutamente para Ele. Então por que eu falo para vocês que Ele nos escuta? Porque Ele nos ama. Por que eu falo que Ele cuida? Porque Ele nos ama. Se você pede assistência para crescer espiritualmente, por que Ele vai te dar? Porque Ele te ama. Então a primeira coisa que você tem que lembrar todos os dias é, eu sou a filha ou o filho amado. E hoje Deus proverá tudo aquilo que eu preciso, que nem eu sei, mas Ele sabe. E Ele já se antecipou a todas as situações que eu vou viver hoje. Ele já foi à minha frente. E Ele vai fazer o melhor na minha vida. Por quê? Porque Ele me ama. Vocês não podem ter dúvida nunca disso. Nunca. E isso é a grande força que nos conduz. Por que eu posso ir para tal lugar? Porque Ele me ama. Por que você vai, em vez de pegar isso, você vai pegar isso? Porque Ele me ama e Ele falou que esse é melhor. Vocês nunca podem ter dúvida daquilo que Deus coloca para vocês. Nunca duvidem desse amor, porque Ele é um amor perfeito. Ele nos conhece, Ele nos gerou, Ele nos criou e Ele sabe o que vai fazer o nosso coração feliz. Não existe um amor como o dele por nós. Olhe para a cruz. Não existe esse amor. E além do mais, ainda permaneceu conosco. Olha a Eucaristia. E ainda achou que a gente ia precisar de uma mãe para dar conta de voltar para casa. E Ele nos deu Maria.
É lindo demais. É lindo demais. É da gente morrer de saber que temos um Deus desse. É de apaixonar por esse Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que um dia aceitou o desafio que Deus dava para ela, aceitou a missão de ser mãe, primeiro de Deus, e depois aceitou ser mãe nossa, né? Ao trabalho dela, de conduzir todos nós até o céu. Nossa Senhora só vai descansar quando ela puser o último filho dentro do céu, fechar a porta e falar com o Pai: trouxe todos os filhos para casa. Então, ajudem, né? Vamos ajudar a Nossa Senhora a chegar até lá. É preciso que a gente faça a nossa parte. Peça a Nossa Senhora para ser matriculada na escola dela. Peça a ela. Eu falo com ela todos os dias que eu sou a menina dos cabelos embaraçados. Sabe aqueles meninos que levantam de manhã, você não sabe nem por onde você começa? Não é assim que levanta com o cabelo que você fala misericórdia, né? Então eu sou a menina desses cabelos embaraçados e falo com ela: arrume os meus cabelos, né? Me penteia. Eu sei que eu vou te dar um pouco de trabalho, mas para a hora que eu for apresentada ao rei, né? É a senhora que vai me levar até ele. Então alinhe os meus cabelos para que eu possa ser apresentada ao rei. Então vamos pedir a Nossa Senhora que seja a nossa mãe, seja a nossa mãe espiritual, que a gente não reduza a Nossa Senhora a uma mera santinha que eu peço milagres a um preço muito barato, mas que eu entenda que ela foi aquela que acreditou, por isso tudo aconteceu, mas ela é a mestra espiritual, que sabe o caminho. Peça a ela: me dá a mão, deixa eu ficar agarrada no seu manto. Eu falo com ela: deixa eu agarrar na barra de sua saia, igual menino. A mãe para, a gente para. A mãe anda, a gente anda. Agarrada na barra da saia dela. Fala: me conduza cada dia mais para perto do seu filho Jesus. Me dê um coração, Senhora, capaz de amá-lo e de obedecê-lo, somente servi-lo. Me ajuda a amar e servir o teu filho Jesus. Peça a ela. Me ajuda a não desanimar no meu caminho espiritual. Me dê as graças, interceda por mim junto a Jesus, para que cada dia eu tenha a disciplina, como a senhora teve, como a senhora rezou, como a senhora não desanimou, como a senhora, diante de tanta coisa que a senhora viveu, cada vez que fechar a porta para o seu filho Jesus, cada vez que não acolher o seu filho, não me deixa ser essa que não vai acolhê-lo, não me deixa trancar as portas, mas me faça aberta a Ele. Que eu possa também na minha vida dizer o sim que a senhora disse, nas devidas proporções, não é? Mas aquilo que Ele confiou a mim, aquele pequeno universo que Ele me confiou, me ajuda a dizer a Deus: sim, Senhor, como a senhora disse. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui, Senhor, o teu servo, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Vamos pedir a Jesus essas graças, né? Para que a gente possa ter uma caminhada espiritual, para cada vez mais perto de Deus, cada vez mais transformados, cada vez mais a palavra dEle possa empapar o nosso coração, cada vez mais a gente possa ter uma vida saborosa, que a nossa vida possa dar sabor a esse mundo, possa trazer luz a esse mundo, não porque a gente tenha luz, mas é porque a gente tem uma fresta que deixa a luz de Deus passar, para poder iluminar tanto lugar escuro que está aí nesse mundo. Vamos pedir a Jesus que de verdade a gente seja verdadeiros discípulos dele, e que a gente não tenha coragem, não tenha medo, não tenha vergonha de anunciar que o nosso Deus é vivo e que Ele caminha com cada um de nós, se importa e nos ama como somos, para nos transformar naquilo que Ele sonha que seremos, né? Então vamos pedir ao Senhor essas graças. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Jesus primeiro, que assim desejou que eu pudesse estar aqui, a intercessão de Nossa Senhora e de todos os anjos para que a gente chegasse, as irmãs do Instituto Hesed, que com tanto carinho me acolhe, me recebe e me confia a oportunidade de falar essas coisas que a gente está conversando. E agradeço o carinho de cada um de vocês, a tantos presentes, a tantas orações, e eu sei o carinho que vocês têm comigo. Então, muito obrigada, até o próximo ano, se assim for da vontade de Deus. Se essa palavra tocou você, curta e compartilhe para que ela alcance mais corações. Fiquem